Meus amados e queridos irmãos, eu vos saúdo com a doce e gloriosa paz do Senhor. Louvado seja o nosso Deus, que nos garantiu vitória em meio às tempestades, em meio às dificuldades, que nos tirou das trevas e nos trouxe para a maravilhosa luz do Filho do seu amor. Louvado seja o Senhor pela sua vida, pela vida da sua família, pela sua cooperação a esse trabalho, pelo que eu fico muito agradecido, muito satisfeito por ainda contar com você. Você que é inscrito, você que, vez por outra, passa pelo canal e não é inscrito, por gentileza, se inscreva, não lhe trará nenhum custo, apenas benefícios para a obra de Deus. Ouça, assista as mensagens e as encaminhe para outras pessoas. É assim que nós poderemos espalhar o Evangelho de Cristo, a palavra de Deus, para aqueles que não conhecem. E para este momento eu convido você para abrir a sua Bíblia no livro do Gênesis, capítulo 12, versículos 1 e 2. Gênesis 12, 1 e 2. Nos diz assim: Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Glória a Deus. Falaremos sobre o tema os dois lados da bênção. A bênção de Deus, a Bíblia diz em Provérbios capítulo 10, versículo 22, que a bênção de Deus é que enriquece e não causa dores. A bênção aqui tratada é a promessa de Deus sobre Abraão, ou Abrão, e seus descendentes. A promessa de Deus de que seguiria Abrão para uma terra desconhecida, mas que ele, o Deus que conhece todas as coisas, mostraria essa terra a Abrão. Então nós vamos falar nessa tarde sobre a trajetória de Abrão, uma parte dela, e esses dois lados da bênção, da promessa de Deus para ele. O que é promessa? Inicialmente, nós sabemos que a promessa é um compromisso que alguém assume de dar algo a alguém. Então, esse é um compromisso que alguém assume de dar algo a alguém. Então, Deus fala com Abraão, lá na Mesopotâmia ainda, lhe diz, lhe adverte, que ele saísse dali, deixasse os parentes, e fosse para uma terra desconhecida. Deus não disse se era longe ou se era perto. Só disse que era uma terra que ele mostraria, sem tecer quaisquer outros detalhes. E nisso nós vemos a fé, a confiança de Abrão na palavra do rei. A Bíblia diz em Josué capítulo 24, versículo 2, que Abrão foi tirado de entre outros deuses. Abrão era um idólatra, mas Deus tirou de lá porque tinha um compromisso com ele. Então, à medida que ele chama, ele faz promessa. Nosso Deus é um Deus justo, ele não nos chama à toa. Ele não nos chama para abandonar logo ali. O nosso Deus, ele nos chama, nos faz promessa e o melhor, essas promessas que ele faz, ele cumpre fielmente. O profeta, salvo engano, Jeremias, diz que Deus vela pelas suas promessas para cumprir. Então o que é que ele diz a Abrão? Sai-te da tua terra e da tua parentela, isto é, se desassocie dos seus parentes e da casa de teu pai, para a terra que eu
te mostrarei. Se é perto, se é longe, se é boa, se é ruim, isso não lhe compete saber agora, Abraão. Eu vou mostrar a terra. Mas aí vem, em contrapartida ao chamado, ele faz a promessa. E diz, se você for, eu estou aqui fazendo o meu comentário, se você for, pela sua ida, pela sua obediência, pela sua disposição em atender, eu farei uma grande nação. E abençoar-te-ei. Então aqui está o primeiro lado da bênção. Eu estou falando de dois lados da bênção, eu estou me referindo ao primeiro lado da bênção. Deus diz, eu abençoar-te-ei. Há uma fase que nós nos pomos a receber. Deus disse a Abraão, ó, você vai entrar na fase de receber, eu vou te abençoar. Não precisa fazer muita força, não. Eu garanto, eu vou te abençoar. Eu tenho as formas, eu tenho os meios. Eu vou te abençoar. Eu abençoar-te-ei e engrandecerei. Meus amados irmãos, há muitas pessoas que querem ser grandes sem primeiro ser abençoadas. Querem ser grandes sem possuírem a bênção de Deus. Porque como, eu vou repetir, Provérbios capítulo 10, versículo 22, só a bênção de Deus enriquece. Pastor, e o que é alguém ser rico? Alguém ser rico é alguém que possui bens, que possui fazendas, que é diferente de alguém que é próspero. O homem de Deus, a mulher de Deus que é rico, ele logo também é próspero. Porque rico é quem tem, é quem possui. E próspero é quem prospera, é quem faz com que aquilo que ele tenha prospere, cresça, renda. Ele diz então a Abraão, eu vou abençoar e vou engrandecer o teu nome. Isto é, não há um esforço humano. Não há uma regra, não há uma cartilha para isso. Eu garanto, eu vou te abençoar e vou engrandecer o teu nome. Você vai estar numa fase só recebendo a bênção, só enchendo o seu celeiro de bênção que eu vou derramar. Mas aí vem o outro lado. E tu serás uma bênção. Deus faz uma promessa a Abraão e diz, eu vou te abençoar. Mas da mesma forma ele diz, e essa bênção que você vai receber vai ser como uma cachoeira. Você não vai ficar com ela para você sozinho, você vai derramar para outros. Então você vai ser abençoado, mas também você tem que ser uma bênção. Isto é, à medida que você recebe, você agora vai parar de receber. Você já recebeu, já está cheio, já está pronto. Agora você vai abençoar a outras pessoas. Esse é o outro lado da bênção. Um lado eu recebo e do outro eu dou. De um lado eu sou abençoado, do outro lado eu abençoo. E abençoar não é só dar dinheiro. Não é só dar dinheiro. Abençoar é se prontificar a ser alguém que ajude em quaisquer das circunstâncias da vida. E eu vou citar aqui 3 delas que Abraão se dispôs a abençoar o sobrinho, ora separado dele. Ora, a Bíblia diz que quando ele sai de Harã, ele sai com a mulher e Ló, que era seu sobrinho. Em Harã, no caminho até Betel, a Bíblia diz que Abraão vinha rico em fazendas, em gado e em fazendas. Mas à medida que ele recebia, ele entregava para Ló. De forma que Abraão estava rico e Ló estava rico também. Porque acontece que muitas vezes nós queremos apenas receber. Nós somos um depósito que apenas recebe e não distribui. Mas a ordem de Deus é essa. Você vai ser abençoado, mas depois você vai abençoar também. De maneira que a riqueza de Abraão que sobrou para Ló, depois fez com que eles se separassem.
Porque a riqueza de um, com a riqueza do outro, eram maiores do que os espaços que eles tinham para acomodá-la. Mas ainda assim, quando Ló se separa de Abrão, a Bíblia diz que Deus ainda usou Abrão para abençoar o seu sobrinho. De forma que logo ali houve uma guerra e Ló foi levado cativo. E Abrão se prontificou no meio de tanta gente, de 4 reinos que venceram os 5. Ele foi, perseguiu aqueles sequestradores, aqueles que levavam o sobrinho, e lá ele interpelou-os e trouxe de volta Ló e tudo que ele tinha. É isso que é ser abençoador. É alguém que coloca em risco a sua própria vida. É alguém que coloca em risco relacionamentos para abençoar alguém, para ajudar alguém. E é por isso que Jesus diz, bem-aventurados pacificadores. Porque o pacificador é diferente do pacífico. O pacífico é aquele que retém tudo quietinho para não criar problema. Não, eu não quero problema com A, não quero problema com B, eu vou absorver tudo. O pacificador não. O pacificador é aquele que bota o pé na estrada, que corre risco, mas que faz alguma coisa para levar a paz. Foi isso que Abrão fez. Primeiro ele enriqueceu Ló, depois ele liberta Ló. Glória a Deus. E ainda depois que ele faz que ele tenta, que ele abençoa essas 2 vezes, chega a hora em que o Sodoma e Gomorra iam ser queimadas. E lá estava Ló, o sobrinho de Abrão. E ainda assim, a Bíblia diz que Abrão foi lá interceder pelo povo onde morava Ló, junto a Deus. E ele pergunta aos anjos que estavam ali, vocês vão destruir o justo com o injusto? Se tivesse 50 justos aqui, vocês poupam? E os anjos disseram, nós poupamos. E aí ele foi, não tinha 50, não tinha 40, não tinha 30, não tinha 20 e não tinha 10. Abrão não sabia que ali só tinham 4 justos. 4. Ló, a esposa e as 2 filhas. Mas que na saída a esposa virou estátua de sal porque desobedeceu a ordem de Deus, a voz de Deus de não olhar para trás. De forma que, da mesma maneira que Abraão foi abençoado, ele estava pronto para abençoar. E Deus disse a ele, em ti, Abraão, serão benditas, ou serão felizes, serão abençoadas todas as nações da terra. Glória a Deus. Então a bênção não é só aquela que eu recebo, mas é também aquela que eu transmito. É aquela que eu transfiro. E a bênção completa é essa, eu recebo e eu dou. E a Bíblia diz, dai e ser-vos-á dado. Aí da forma mais inversa, eu dou e à medida que eu dou, Deus me dá mais. Eu dou e à medida que eu dou, Deus me dá mais. De maneira, meus amados irmãos, que sejamos abençoadores. Às vezes, quando nós não amenizamos alguém que quer falar mal de um amigo, de alguém, nós estamos sendo bênção. Quando nós nos propomos a visitar uma pessoa, nós estamos sendo bênção. Quando nós ligamos, fazemos uma ligação para um novo decidido, nós estamos sendo bênção. É a forma que nós abençoarmos as pessoas, porque já fomos abençoados. De tentar salvar as pessoas, porque já fomos salvos. Glória a Deus. Que o Senhor nosso Deus nos abençoe e nos guarde até o nosso próximo encontro. Inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim, ouvi e a vossa alma viverá.